Bem-vindo a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje estou aqui com o meu amigo José Maria. Bem-vindo. Olá, obrigado, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo, então. E o nosso tema de hoje é um tema diferente. A burocracia antes da engenharia, principalmente no caso da engenharia civil, arquitetura, né? O que a pessoa tem que se preocupar antes de começar a desenvolver seu projeto, antes de procurar o profissional responsável, seja engenheiro, seja arquiteto, para desenvolver o projeto da sua edificação, para poder fazer depois todos os projetos complementares, né? Um profissional técnico acompanhando a obra. Mas quando a gente fala de obra, a gente constrói aonde? Num lote de terreno. Num lote de terreno. E quem que faz essa organização? Quem que faz essa transferência de propriedade? O que é posse? O que é propriedade real? Aonde a gente resolve tudo isso? Num tabelionato de notas. Não tá vendo nada de notas. Então aqui, esse é o escrevente José Maria, formado em Direito, com 26 anos de carreira em cartórios e há 16 anos aqui em Atibaia, no Exatamente. segundo tabelionato. No segundo tabelionato. Que por acaso é no mesmo prédio do meu escritório. Por um acaso estamos vizinhos. Somos vizinhos. Zé, fala pra mim. Qual que é a importância? A gente tem outros episódios gravados, principalmente os que eu conversei com o Gustavo, onde a gente fala dos 6 passos do imóvel 100% regularizado. E o primeiro passo é a propriedade. E é sobre ele que a gente vai conversar aqui hoje com uma autoridade no assunto, né? Porque você, mais do que... Né? Faz 26 anos que 26 você faz anos, isso, tamo né? aí. Então, vamos instruir quem tá em casa a pensar um pouquinho nessa parte, porque a casa própria ela é o sonho de todo brasileiro, eu acho, né? Sim, com Né? certeza. Primeiro a gente compra o carro, depois a gente já tá pensando na casa, né? E às vezes a pessoa fica tão afoita, tão na emoção de construir, que ela esquece que tem alguns passos que ela precisa se preocupar antes de começar com o tijolo efetivamente. Exatamente. Né? E aí aqui é claro que eu vou falar pra você procurar o profissional responsável, desenvolver o projeto e tudo mais, mas vamos pensar um pouco antes, a burocracia que vem antes disso. Se eu vou construir num lote. Exato. Como que eu sei se esse lote é meu? Como? Porque brasileiro tem um amor, um negócio, assim, uma paixão no peito que envolve escritura e IPTU, né? Então ele acha que a escritura é o documento mais importante do mundo e alguns até esquecem a escritura e pensam só no IPTU. Não, meu nome está no IPTU e está tudo certo. Gente, IPTU não é um documento que te dá nada, tá? Ele não é um documento que te dá propriedade real. É claro que você pode utilizar dele para diversas situações. Passos depois, né? No futuro. Mas não é porque seu nome está no IPTU que você de fato é proprietário. Exatamente. Então conta para mim, José Maria, qual é o documento que de fato te dá propriedade do terreno e como a gente faz para chegar nele? Como que você, como escrevente, ajuda as pessoas nesse ponto? Um passo importante aí é o seguinte, nós temos, na verdade, um passo anterior à escritura, que são as pessoas que adquirem imóvel por contrato, né? Por muitas vezes elas compram por contrato por não ter conhecimento do que precisa ser feito, compro por contrato por facilidade de pagamento por parcelamento, compro por contrato até por não poder gastar com o custo da escritura naquele momento. E a prefeitura aceita o contrato para colocar o nome da pessoa como compromissário para o recolhimento de IPTU. E a partir daí ela já vem o carnezinho com o nome dela e ela acha que está tudo certo. Então, em muitos casos, a discussão começa na existência desse contrato particular entre as partes que não tem nenhuma publicidade, não dá segurança nenhuma perante qualquer terceiro. Em alguns não tem nem firma reconhecida, né? Nem firma reconhecida. E às vezes o contrato você está fazendo uma negociação numa coisa irregular, num terreno, num loteamento irregular, num terreno que documentalmente não existe, né? Então você fica preso nessa situação. Então, já vou te cortar já. Vai lá. Eu atendi um cliente essa semana, que ele veio com um contrato, né? Ele falou que o que tem firma reconhecida estava guardado. Ele me trouxe um que não tinha nem assinatura, mas ele falou que tinha um com firma reconhecida guardado. Acreditei nele. Mas ele comprou 1.000 metros de uma gleba de 50 mil metros. Ele falou, agora eu quero construir. Eu falei, não pode. Não tem como. Não tem como que eu vou aprovar na prefeitura? Se eu quiser aprovar na prefeitura, eu vou ter que colocar os 50 mil metros.
E aí eu vou ter que regularizar tudo que está nesses 50 mil, porque não esse lote... E você não consegue nem individualizar esses 1.000 metros. Tanto que eu falei pra ele, isso não é uma questão de engenharia, isso é uma questão de direito. Agora você vai ter que ver se rola um uso capião, se tem como resolver, se não tem, procura um advogado especialista em direito imobiliário e boa sorte. Exatamente. Porque a engenharia, nesse momento, por isso que eu falo que a burocracia é antes da engenharia. Porque se você chega aqui com um terreno desse... e uma coisa importantíssima. Se o profissional, eu, aceito fazer um projeto para ele, se eu aceito tocar a obra dele, que no caso eu não toco obra, mas partindo de um profissional responsável que faça, o CREA pode atuar com um processo de ética contra mim, porque eu estou construindo um parcelamento irregular de solo. Porque eu estou acompanhando uma obra que está sendo construída, onde picotearam os terrenos do jeito que quiseram, não tem infra, não tem energia, não tem água, não tem uma rua... E dependendo da região, mínimos, você nem poderia. Porque se você pega um terreno em área rural, você não pode nem dividir em 1.000, em 2.000. Né? O módulo rural mínimo é 20 mil. Né? Então, assim, no máximo, se você pensar num absurdo, você conseguiria fazer um condomínio de chácaras diante de muitos regulamentos, mas com mínimo de 20 mil metros. Então, sabe que tem um condomínio desse de Aras que a gente foi visitar outro dia, acho que é Valinhos. Mas, cara, só se você pensar só no preço do cavalo, você já pensa no preço dos lotes, né? Tipo, é outro rolê, exatamente. Zé Maria, antes da gente continuar, deixa eu falar dos meus patrocinadores. Claro. Nós temos a Matrix Assessoria Contábil, que é a nossa assessoria aqui, que trabalha do jeito mais justo possível para que você pague o menor imposto dentro do que é correto e justo, né? Que é o mais importante. Com certeza. O CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde ele regulamenta a profissão. Então, eu como engenheira sou habilitada pelo CREA São Paulo, ele fiscaliza o exercício da profissão. Nós temos a Mútua, que é a Caixa de Assistência do Profissional. Cara, se você é engenheiro e você não é mutualista, você está perdendo tempo. A Mútua, ela fornece benefícios reembolsáveis a juros baixíssimos. Só que só pode ter acesso quem é profissional do sistema. Tá. O IPEA, que é o Instituto Paulista de Entidades de Classe, eu, como sou presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Atibaia, ele apoia todas as entidades, né, de classe como a nossa. A Construexpo, que é a maior feira da construção civil de Atibaia região, que está chegando. Essa é agosto, agora 13, 14, 15, eu não sei exatamente a data, mas eu sei que o 14 está ali. E, cara, vale muito a pena vir conhecer. Nós teremos stand lá, é óbvio. Cili Colchões, você sabia que quem dorme bem tem um dia mais produtivo? Que você trabalha melhor, que você corre melhor, José Maria, que José Maria é um corredor. Essa dica é boa, hein? Essa dica é boa, hein? A Cili precisamos. Número 1 do Brasil em colchões. Temos o Tarde na Represa, que é um passeio de lancha na Represa de Nazaré Paulista. Nós temos o Enriquecendo com Zero, que é o meu curso na Hotmart. Sobre você que quer se tornar um aferidor de obras, venha para o Enriquecendo com Zero. A Duarte Sintra Regularização de Edificações, que é o nosso escritório, onde nós atuamos. Que por acaso, né? Que por acaso é o que eu faço todo dia. E o Estúdio DC, que é esse aqui que vocês estão vendo. Se você quer ter o seu próprio podcast, entre em contato com o Gustavo e utilize da nossa estrutura para ter o seu próprio podcast, gravar aula, enfim, claro, que você precisar. Zé, vamos voltar então. Então a gente começou com o contrato. Isso. Então, com o contrato, isso é uma coisa importante, com o contrato a prefeitura permite que altere o nome Não é que ela altera, na verdade, ela põe como compromissário. Exatamente. Fato. Né? Como compromissário. E aí a pessoa já recebe o carnê com o nome dela e começa a ficar feliz. Só que isso não quer dizer muita coisa, isso quer dizer que ela é responsável pelo pagamento do IPTU, só. Só isso. Tá. Só isso. Quando que eu consigo usar esse contrato para fazer uma escritura? Vou colocar uma pergunta já direta. Eu fiz um contrato, a pessoa que me vendeu morreu. E agora eu preciso fazer a escritura. Se eu for lá com esse contrato, você consegue fazer a escritura? Sim. Podemos dizer que sim. Mesmo que a pessoa sim. Deixa mais por entre nós? A gente entra aí num campo de uma discussão um pouco ampla, tá? Mas, a grosso modo, temos uma situação de que se a pessoa já quitou o preço do contrato e ela tem como provar, hoje é possível fazer um documento que chama adjudicação compulsória. Tá. Extrajudicial,
né? E aí o que que é isso? É você cumprir esse contrato, tá? Com base nessa quitação do preço para se fazer o registro dele e a transferência da titularidade. Mas esse é um processo mais difícil do que teria sido É porque feito. você tem que comprovar muitas coisas. Num segundo momento, você vai ter que se utilizar do inventário. E aí vai ter que abrir um inventário. Tá, mas e se os herdeiros quiserem ficar com o lote? Então, mas aí dentro do inventário, você vai apresentar o seu contrato e provar que foi pago para que o juiz dê autorização E para se se passar a a pessoa não escritura. tiver carta de quitação que pagou? Vai caber a ele comprovar que realmente pagou. Ele vai ter o ônus de comprovar que está quitado e tem o direito de ficar com o imóvel. Se ele não conseguir comprovar, vai ter que entrar com até, se for o caso, perdas e danos ou alguma coisa contra os herdeiros, porque ele não está ficando com o terreno. É uma situação muito perigosa, realmente. E né? como a gente evita isso? A partir daí tem que fazer a escritura. A obrigação do comprador, vou usar esse termo que é um pouco forte, mas a obrigação do comprador é exigir a escritura, é fazer a escritura em nome dele. Porque a escritura é o primeiro passo para transferir a propriedade realmente para o nome dele. Tem um caso da minha família que aconteceu isso, né? Ah, é? Ele tinha o contrato, não registrou. Tá. Acho que ele não tinha nem feito a escritura, tinha só o contrato. Ficou 2 anos com isso na gaveta, né? Que é o tal do contrato de gaveta, né? Exatamente. Nesse tempo, o proprietário anterior sofreu um processo judicial. E esse imóvel foi de garantia. Só que daí eles fizeram a escritura, registraram no nome do meu parente, vamos dizer assim, e ele construiu a casa no lote. Casou, morou, viveu no lote, não sei o que. 10 anos depois, o imóvel foi a leilão. E aí a documentação que tinha, o juiz entendeu que eles eram tipo laranjas do proprietário anterior, que eles sabiam que tinham transferido na intenção de tirar a garantia do processo trabalhista lá, não sei o que tal. E a casa foi para leilão. O advogado não conseguiu provar. E a matrícula já estava no nome, só que nesses 2 anos que ficou na gaveta, que não tinha transferido ainda. Veio a construção. Tanto que na mesma rua foram 3 terrenos vendidos. Os outros 2 compradores, que são vizinhos, registraram na mesma semana. E esse ficou guardado. E esse foi o que deu problema. Esse é o risco. Então, assim... E foi uma negociação justa. Eles não eram laranjas, mas o advogado não conseguiu... Não tem a documentação suficiente para comprovar. E, tipo, 10 anos depois, que documento que você tem? E o cara fugido, porque tava com tudo penhorado no nome dele. Então, o cara também não veio falar, não, eu vendi, né? Claro, com certeza. Ele bem fugiu, né? Com certeza. E aí você fica preso nisso. Você não consegue fazer nada com o imóvel apenas com a escritura. Você precisa da escritura para iniciar a transferência. Você precisa da escritura para comprovar que realmente, esse seu caso, por exemplo, se ele tivesse feito a escritura e não registrado, ele teria uma força maior. O advogado conseguiria comprovar e derrubar a constrição. Por quê? Porque a escritura pública tem fé pública, tem data, tem tudo certinho, tem tudo certinho. Ele só não teria sido registrada. Até aí, você teria derrubado isso. Agora, enquanto você não registrar, não tiver a matrícula no seu nome, aí você não faz nada com o terreno. É correto eu afirmar o seguinte, quando eu tenho a escritura, eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade real, porque no documento oficial ainda está o nome do proprietário anterior. Então, eu estou de posse do imóvel, eu tenho um documento que me dá a posse, mas eu ainda não posso ser declarado proprietário real. Porque você... quando eu faço esse registro... Documentalmente, você não se tornou proprietário. Você está possuidor, porque na escritura você está transferindo a posse, e vem escrito isso na escritura, que você transfere a posse, transfere a propriedade, transfere direitos, mas a propriedade em si só vai ser transferida realmente com o registro. Então, vamos partir dessa sua informação. Então, a escritura, se ela fica na gaveta, eu não tenho a publicidade de que eu sou o novo proprietário. Exatamente. Porque quando eu coloco na matrícula, isso se torna um dado público. Exatamente. Né? Tipo o CNPJ. Você porque a lá verdade e é você assim, sabe o que acontece? Para qualquer tipo de constrição judicial, principalmente, né,
as buscas e os bloqueios são feitos nos cartórios de registro de imóveis. Então, um processo judicial, por exemplo, vamos usar essa situação de novo. O juiz vai lá e fala, ó, vou tornar indisponível todos os bens do CPF tal. Ele vai mandar registrar tudo essa indisponibilidade no registro de imóveis, porque é o registro de imóvel que dá publicidade do que a pessoa é proprietária com relação a imóveis. Então, enquanto não tiver esse registro, publicamente, o dono do imóvel é o anterior. Tá. Tá? Então, vamos organizar aqui. A gente tem o tabelionato. Isso. E a gente tem o registro de imóveis. Isso. Tabelionato responsável pela escritura. Exato. Registro de imóveis responsável pela matrícula. Pela matrícula, isso. Me dá a diferença de um e de outro para eu poder fazer a próxima pergunta. A escritura, na verdade, ele é o documento que transfere a propriedade do imóvel. Ele inicia a transferência da propriedade. A matrícula, ela é a certidão de nascimento do imóvel. O imóvel em si é a matrícula. Então, do mesmo jeito, quando você nasce, você tem uma certidão de nascimento. Quando você casa, na sua certidão de nascimento, averba o seu casamento. Quando você divorcia, na certidão de nascimento, averba o seu divórcio. Na matrícula, a mesma coisa. Surgiu o imóvel, criou-se a matrícula, nasceu a matrícula. Qualquer alteração no histórico desse imóvel, tudo vai sendo dentro da matrícula. Então, qual é o novo proprietário? É o José Maria, através da escritura lavrada no cartório tal, que comprou da Adriana em tal data. Tem construção no imóvel? Tem, porque fez a averbação na matrícula, na averbação número tal. Então, a matrícula em si é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. É o imóvel no papel, vamos usar esse termo. Só para você que está em casa entender. Na matrícula, a gente averba. Se é estado civil, se casou, se separou, a gente averba o nome da rua, porque normalmente o loteamento nasce Rua 1. Exatamente. Aí a prefeitura vai lá e coloca o nome de Rua Araras. Daí, averba-se que é Rua 1, torna-se Rua Araras. Coloca o número do IPTU. Averba o número do IPTU, averba a inscrição municipal, averba a construção e o número da casa, da edificação, averba a alteração de estado civil, averba correção de nome, às vezes. Tá. Né? E penhora, vem na matrícula. Vem disponibilidade, aí vem registrado penhora, vem registrado em disponibilidade, vem registrado... Calção de aluguel, exatamente. Né? Então tá, vocês já entenderam. Agora que você já entendeu que tabelionato é onde faz a escritura e que cartório é onde registra as informações da matrícula, eu vou te fazer outra pergunta. Uhum. Eu posso fazer a minha escritura e o meu registro em qualquer tabelionato e qualquer cartório? A escritura, sim. A escritura você pode fazer em qualquer... Lhe é permitido escolher qualquer cartório do Brasil para você fazer a escritura do seu imóvel. Basta você se dirigir ao cartório, fazer lá com o seu escrevente de confiança, com quem você quer fazer. Mas o registro, aí ele é obrigatório na cidade do imóvel. Na jurisdição, digamos assim. Na comarca do imóvel. Tá. Podemos falar em jurisdição nas grandes cidades. Atibaia tem só um registro de imóveis, então você tem que fazer naquele registro de imóveis. Mas se você pegar, por exemplo, Campinas, São Paulo, que tem 2, 3, 10, 15 registros de imóveis, Meu Deus. aí você vai ter que pegar qual é o imóvel daquela região que é o registro de imóvel daquela. Então, por exemplo, vamos supor, você compra um imóvel lá na Sé, em São Paulo. Então, provavelmente, na Sé é o primeiro registro de imóveis. Então, se você fizer a escritura aqui em Atibaia e levar para registrar no 10º registro de imóveis de São Paulo, não vai registrar, porque o cartório competente é o primeiro. Então, nas cidades que tem mais que um, tem essa divisão dentro da cidade. Se é o cartório único, aí é naquele cartório lá. Mas tem que ser na cidade. Mas tem que ser na cidade, exatamente. Tá. Né? Existem aquelas exceções nas situações do interior. Então, por exemplo, aqui em Atibaia você registra os imóveis de Bom Jesus dos Perdões. Por quê? Porque é da comarca aqui. Né? Então não tem registro de imóveis em Bom Jesus dos Perdões. Aqui a competência é Atibaia. Perdões, Nazaré... Piracaia, Atibaia, por enquanto. Piracaia tem. Piracaia, ele estava para ser criado, não lembro se já foi. Já tá saiu? Já. Então, Piracaia. Joanópolis, não? Desculpa.
Falei Piracaia, Jarinu. Jarinu. Falei errado. Falei errado. Piracaia já tem, desculpa. Jarinu. Né? Jarinu. Então aí tem que ser tudo aqui. Tá. Então a pessoa se dirige para Atibaia para registrar aqui, mesmo sendo nessas cidades, né? Esse lance de você ter a possibilidade de escolher o tabelionato é muito bom, porque, por exemplo, quem está nos assistindo agora e fala assim, poxa, gostei do Zé Maria, eu vou fazer a minha escritura com o Zé, ele pode vir aqui em Atibaia, ele tá comprando um terreno na Ilha Bela. Ele vem aqui em Atibaia, né? Porque ele tem uma casa aqui, de repente... É que os dois são daqui, mas estão negociando um imóvel de Ilha Bela, por exemplo. Eles podem te procurar e fazer essa escritura e fazer depois o registro lá. E aí faz o registro lá. Só que a gente tem que prestar atenção no seguinte. A gente parte do princípio que a gente tá sempre lidando com pessoas de boa fé, né? Isso é o que a gente torce para que aconteça. Mas, se uma pessoa de má fé, vamos colocar assim, ela tem a intenção de vender o mesmo imóvel para 10 pessoas diferentes. Se ela for em 10 tabelionatos diferentes, isso pode acontecer. Ela pode fazer uma escritura com você. Principalmente se a pessoa não registra a escritura no registro de imóveis. Então, é esse o ponto que eu quero chegar. Então, eu faço uma escritura aqui com você, faço uma em Perdões, faço uma em Extrema e vou vendendo, tá? Vendo o meu terreno para 10 pessoas. O primeiro cara que chegar no cartório de registro de imóveis aqui em Atibaia, vamos dizer que eu tô vendendo um lote aqui em Atibaia, e registrar, ele é proprietário. Sim. Os próximos 9 que não registraram a escritura vão brigar por estelionato, brigar na justiça, mas a propriedade real vai ser do primeiro cara que chegou. A preferência é da pessoa que protocolar primeiro. E aí Por isso que tem a questão da pré-notação do registro de imóveis. Então, quando você entra com a escritura no registro de imóveis, você pré-nota ela. Então, quem pré-notou primeiro tem a preferência. E é por causa disso que no registro de imóveis, para esse tipo de protocolo, não tem... como que fala? Fila preferencial? Exatamente. Porque não tem. Porque a preferência é a ordem da pré-notação. Se eu tomei o golpe junto com o velhinho de 150 anos, nós dois chegamos ao mesmo tempo no cartório. Eu cheguei 15 minutos antes. Quem pegou a senha primeiro vai ter a preferência. 15 minutos depois. Só que se ele for ter um atendimento prioritário pela idade, ele vai registrar antes de mim. Então não pode. O cartório, eu acho que ele só tem preferência para tirar matrícula, alguma coisa assim. Para outros serviços que não implicam na mudança ou transferência de titularidade. Não, mas é legal falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, aquele cartório nem tem atendimento preferencial, mas é que para esse não pode por uma questão legal, né? Por uma questão legal, exatamente. Porque você pode acabar tirando realmente a preferência de uma pessoa que realmente comprou antes que você. O estelionatário enganou todo mundo, mas você comprou antes que o velhinho de 150 anos. Você tem a preferência para registrar. Se ele passa na tua frente, e aí? Aí ele fica com o direito antes de mim, né? Exatamente. Zé, a gente falou da escritura, acho que ficou claro. A matrícula, a importância da matrícula. Que outros documentos um escrevente pode ajudar a gente, seja na engenharia ou seja em qualquer outro campo aí, tipo... O que mais que você pode auxiliar quem está em casa com relação ao cartório? Né? O que a pessoa pode... Uma procuração? O que pode ser feito? Veja bem. O serviço do tabelionato de notas, ele envolve escrituras, ele envolve procurações. Escrituras, normalmente, quando você fala escritura, a pessoa sempre pensa em venda e compra ou doação, né? Só que a escritura é um termo amplo. Então, você pode colocar inventários, você pode fazer divórcios, você pode fazer união estável, você pode fazer divisão amigável para que um terreno que foi dividido em 2 lotes na prefeitura delimite quem ficou com cada lado. Você pode fazer o uso capião extrajudicial, você pode fazer adjudicação extrajudicial. Você pode fazer uma escritura que hoje em dia também está entrando um pouco em moda, vamos dizer assim, esse termo, que é a dação em pagamento, em que a pessoa prestou um serviço e está recebendo um imóvel ou um terreno como parte do pagamento. Então, você faz a escritura para que você está dando o terreno como pagamento do serviço que foi prestado. A permuta é só quando são 2 imóveis sendo trocados. Isso, se eu estou trocando por serviço, é dação. Aí é dação. Tá.
tá? Então tem uma gama muito ampla de atuação o cartório de notas. E todas elas refletem no registro de imóveis, a não ser que seja aquelas de, por exemplo, um divórcio que não tem partilha de bens. Ou um inventário que a pessoa só tem um carro e uma conta no banco. Aí não tem nada a ver com o registro de imóveis. Mas o resto, praticamente tudo envolve o registro de imóveis. Então são sempre instrumentos que dá para se utilizar para você regularizar a sua situação imobiliária. Né? Para você deixar o seu imóvel regular para poder fazer qualquer coisa. O assunto agora, por exemplo, a construção. Beleza. Né? E se quem está te vendo agora lá de casa quiser te procurar, é só vir aqui no Segundo Tabelionato. Segundo Tabelionato, escrevente José Maria. Só me procurar, a gente conversa pessoalmente, faz um bate-papo, tenta entender o problema para resolver. Depois a gente pode conversar também via online, por WhatsApp, e-mail, da forma que... Os né, isso aí a gente já vai... Pessoas morando no exterior, a gente já conseguiu resolver. Pessoas morando no exterior dá para resolver hoje com as assinaturas eletrônicas, né? Então tudo dá para a gente fazer de uma forma que dá para encaixar da melhor forma possível, né? Zé, antes de terminar, vamos contar um caos? Um caos? Eu queria que você desse a sua orientação para esse caos. O cliente chegou aqui no escritório com uma procuração de que ele tinha plenos direitos sobre aquele imóvel, inclusive de transferir, tá? Eu já vi isso em mais de um caso. E as pessoas acham que estão seguras por essa procuração, porque qual que é o lance? É meio que um golpe, tá? Só pra você entender. Ela compra o terreno, mas ela pretende revender. Ela não pretende ficar com aquele terreno no nome dela, ou naquele momento ela não tem dinheiro para escritura, não sei o que passa na cabeça dela. Mas aí, ao invés dela fazer a escritura, ela pega uma procuração da pessoa que vendeu, dizendo que ela pode fazer o que ela quiser com o terreno, inclusive vender para outra pessoa. Só que a pessoa guarda essa procuração por 5, por 10, por 15 anos. Teve um caso, acho que de 30 anos, com a procuração guardada. Daqui, vamos ser bem econômicos, daqui 5 anos, será que essa procuração tá válida? Será que ele vai conseguir transferir para quem ele quiser? Como que funciona isso? Porque às vezes a pessoa se sente muito segura com essa procuração e ela não enxerga a real implicância desse documento. Começando pelo fato de que ele pode ser cancelado a qualquer momento, né? A questão de falar de validade da procuração é um pouco... restringe um pouco a situação, porque a validade da procuração, por exemplo, né, para fins de se fazer uma escritura pública, ela tem validade de 90 dias. Passou 90 dias, a pessoa, na hora que for fazer a escritura, precisa fazer a revalidação dela no cartório que fez a procuração. Tá? Então, isso é a validade para se usar a procuração. Tá. Só que, se você entra numa situação dessa, de uma procuração que você faz e não usa, você pode... a pessoa pode cancelar, que nem você mesmo falou, e por lei ela deveria te avisar, mas muitos não avisam, você não fica nem sabendo. A pessoa pode morrer. Aí não vale mais? Não vale mais, perde validade. A pessoa pode mudar o estado civil. Se ela divorciar, perde a validade? Você não sabe como que é a partilha do imóvel. Ou ela pode se casar, é solteira e se casou. E agora o cara não... E aí você tem a procuração só do cara e você não tem a procuração da esposa, né? Então a procuração é um documento muito perigoso, principalmente se você for deixar para usar por muito tempo. Porque a procuração, basicamente o conceito de procuração é você transferir os direitos de representação da propriedade daquele imóvel. Então o cara tá falando aqui, ó, Adriana, a partir de agora você vai ser o José Maria para fazer qualquer negociação com esse imóvel. Você pode vender, você pode alugar, você pode passar para você mesmo, conforme for o caso. Mas pode passar para a pessoa mesmo? Pondo poderes específicos na procuração, tá. Você tem que, na hora de fazer a procuração, poder colocar esses poderes específicos com vários requisitos. Mas pode, tá? Só que tudo fica restrito a essas condições de validade do futuro. Na hora que você for usar essa procuração, eles vão pedir, olha, eu preciso da certidão atualizada do estado civil do rapaz que te passou a procuração. Se mudou, se morreu, acabou. Fora as implicações práticas, né? Porque vamos supor, se
Vai, o Gui vendeu pra mim, mas eu tô com a procuração em nome do Gui. E agora eu vou vender pra você. Documentalmente é como se você estivesse comprando do Gui. Do Gui. Ah, o cartório tem que informar pra Receita Federal pagamentos, essas coisas? Agora tem mais essa implicação, que é uma situação que se tornou cada vez mais obrigatória. A gente tem que colocar expressamente na escritura as formas de pagamento dos preços. Então, como você está representando o vendedor, você não é ninguém. Eu vou ter que declarar que eu comprei do Gui e estou pagando e pondo na conta dele. Que na verdade, assim, como que o pessoal faz? Pro imposto de renda, como é que faz? Porque eu comprei do Gui por 100 e tô vendendo pro Zé Maria por 150. Uhum. Só que na documentação vai constar que o Zé Maria comprou do Gui por 150. Exatamente. Só que não entrou 150 na conta do Gui, porque eu só paguei 100. Uhum. E eu não tô aparecendo em lugar nenhum. Ou seja, o dinheiro que vai entrar na minha conta também. Então, tá vendo como esse negócio fica cada vez mais complicado? A pessoa, elas muito se utilizam da procuração para tentar realmente pular um passo. É o que eu tô, né? E hoje está ficando cada vez mais complicado. Se for vender financiado, você acha que o banco vai pôr dinheiro na conta de quem? Na minha? Vai pôr na conta na do Gui? procuração, exatamente. Né? Na porque conta dele. O proprietário é ele, né? E aí vai entrar no falando. imposto de renda dele, ele pode ter E se ele não me ganho der de o dinheiro? capital, ele pode ter ganho de capital. Exatamente. Aí o banco vai lá, deposita todo o dinheiro na conta do Gui, o que não me devolve o dinheiro, ele fica... Porque ele pode ficar, o imóvel é dele. Como é que você vai comprovar? Né? Então, gente, não caiam nessa de procuração, é furada, tá? Presta atenção, porque vocês estão vendo que além de perder a própria procuração e perder o direito do imóvel, tem muito mais coisa envolvida. A procuração é muito perigoso, muito, muito perigoso. Mas tem que chegar um monte de cliente aqui com procuração. Porque hoje em dia é mais difícil, mas no mas passado era muito comum se fazer. A pessoa fazia o contrato e a procuração. Fazia o contrato e a procuração. E aí ficava, entendeu? Eu mesmo peguei um caso esses dias que a pessoa chegou com a procuração. A procuração era de 2002, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que dentro da procuração tinha um prazo de validade. Dizia que valia só por 3 anos. Sim. Então tem até isso também. A procuração não dá nem para ser revalidada, porque o vendedor colocou expressamente que só valia por 3 anos. Né? Então... Agora é torcer pra estar todo mundo vivo, pra poder fazer escritura, pra poder... ainda não tive essa resposta. Então, mas é isso. Agora é contar com a sorte. É isso aí. Aí. Contar com a sorte, exatamente. Zé, muito obrigada por você ter vindo. Obrigado. Foi um prazer imenso ter você Igualmente, aqui. Retomarmos nossos bate-papos. Eu sei que você corre muito por aí. Damos nossos trotinhos. O Zé, gente, ele é corredor profissional. Não, profissional não. Quantos km? 45, 70, não, 120 profissional, eu não ganho dinheiro com isso. Eu gasto dinheiro com isso. Coitado, mas Deus só dá 2 km. Qual que é a maior corrida que você fez? 240. Minha Nossa Senhora da Aparecida. 240 Dá pra ir pra praia? Dá mais ou menos, né? Dá mais ou menos. Dá. A pé, meu Dá Deus. mais ou menos. São dias. Ela deu 62 horas. Meu Deus, parabéns. Deus abençoe Amém, você. Eu sei que a sua esposa está sempre te acompanhando. Sempre. Essas loucuras não é sozinho, não. É junto com a esposa, porque senão não dá, não. E os filhos incentivam também. Com certeza. Com certeza, sempre apoiando. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, igualmente. Nosso bate-papo. Deixa eu falar. Se você tá em casa e não me conheceu hoje, né? Sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, tenho um escritório especializado em regularização de edificações. E se você quer que a gente estude o seu caso, eu aqui coloco eu e Zé Maria à disposição. Com certeza, estamos à disposição. Manda a documentação que a gente estuda junto. Eu estudo a parte da regularização da edificação, Zé Maria estuda a parte da regularização de escritura, matrícula, o que você precisar. Manda pra cá que a gente tá sempre trabalhando junto, tá bom? Com certeza. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.